Acabou aqui o tempo da primeira parte. É só 1 hora, né? Deixa eu ver se Hinaldo entra para a gente continuar. Se ele não entrar, nós vamos levando aqui só mesmo. Mas eu acho que ele entra já já. Só um minutinho para ver se o Hinaldo entra. Para a gente terminar a segunda parte. Já 1 hora a gente falando aqui sobre população, né? Aí o cara pensa que tem pouca coisa para ver. É muito mesmo, não é não? Mas vamos aqui. Bem, pessoal, vou esperar o Hinaldo entrar, mas nós vamos falando logo, né? Pra gente dando continuidade aí. Por exemplo, agora, né? A gente falou agora das teorias demográficas, né? A malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a transição demográfica, que é essa última que a gente está estudando, né? Agora vamos conversar um pouquinho como se desloca essa população, né? Como é que é feito os movimentos de deslocamento dessa população? Como é que se dá o nome desse deslocamento de população? São migrações, né? Então a gente pode dizer que são os movimentos migratórios. Então a população ela se desloca por meio de movimentos migratórios. Como pode ser esses movimentos migratórios? Né? Podem ser por migração voluntária, pode ser por migração controlada, forçada, internas, internacionais ou externas. Vamos falar um pouquinho sobre esses 5 tipos primeiros, né? Quando é que a migração é voluntária? O próprio nome já diz, né? Migração voluntária, quando a pessoa sai do seu local de origem, vai morar em outro local por vontade própria, por interesse próprio. Então é uma migração voluntária. Quando é que ela é controlada? Por exemplo, é muito comum a gente ouvir, né, nos noticiários aí, nos jornais, em relação à fronteira dos Estados Unidos, né? Uma área de controle dos Estados Unidos. A migração lá é controlada pela nação, ou seja, só entra quem tiver autorização, quem não tiver autorização não entra. Então é uma migração controlada. Então o controle dessa migração é feito pelos dirigentes, né? É feito pela política adotada pelo governo. Forçada. Quando é que acontece uma migração forçada? Por exemplo, quando há guerras, as pessoas têm que sair do seu local de origem para outro lugar. Por exemplo, os refugiados. É um tipo de migração forçada, né? O próprio nome já diz, está buscando refúgio em um outro lugar, em um outro país, em um outro estado, né? Então, um tipo de migração forçada. Por perseguição religiosa, né? Também pode ser considerado tipo de migração forçada. E aí, essas migrações, elas podem ser internas ou externas, né? Quando é que a migração é interna? Quando ela está dentro do território nacional, dentro do território daquela determinada nação, daquele país. Então, é a migração interna. Quando é que ela é externa ou internacional? Quando você sai do seu país para um outro país ou quando alguém vem de um outro país para o seu. Então, a migração externa ou internacional. Ok? Dentro dessa questão dos movimentos da população, a gente tem que entender 2 conceitos básicos, né? Quais são eles? Que aí é importante para você poder entender o que dentro dos movimentos migratórios, como é que eles podem acontecer. O que é
imigração com I e o que é emigração com E, né? O que é imigração com I? É quem chega, né? Quem chega é imigrante, né? E quem sai? Quem sai emigra, é emigrante, ok? Então, dois conceitos básicos. Quem chega é imigrante, imigrou. Quem sai do seu país para um outro é emigrante, emigrou, ok? Mas é só de um país para o outro? Não, pode ser de um estado para o outro, né? Pode ser de uma localidade para outra, né? O que vai mudar aí é se é interna ou se é externa, né? Mas é a mesma coisa, né? O conceito de emigrar e imigrar, né? Que vai ser, pode ser uma emigração externa ou interna, pode ser uma imigração interna ou externa, né? No conceito de imigração, a gente pode entender três categorias principais, né? Imigração, ela pode ser clandestina, pode ser legal, quando é que ela é clandestina? Por exemplo, o tráfico internacional de trabalhadores é um tipo de imigração clandestina, né? Quando é que ela é legal? Na imigração legal, tem dois tipos de imigração legal também. Ela pode ser voluntária, né? Ou não, né? Voluntária ou forçada, né? Por exemplo, quando ela é voluntária, a natureza, a vontade da pessoa foi o que imperou. E quando ela não é voluntária, por exemplo, no caso das deportações, né? É um tipo, né, de movimento da população que é forçado, que é forçoso, né? Eu acho que o Hinaldo não entrou mais. Vamos continuar então. Com relação às migrações, elas podem ter saldo equilibrado, né? Pode ser país de emigração ou país de imigração. Saldo equilibrado, quando a quantidade de pessoas que saem e que chegam no determinado país, mais ou menos se equilibram, né? Ou seja, é mais ou menos a mesma quantidade. Não há perda de população, nem acréscimo de população. Então ele tem um saldo equilibrado, né? País de imigração com saldo equilibrado, ok? Quando há uma saída maior, ou seja, aquele país perde população, então é chamado país de emigração. País de emigração, ou seja, ele está perdendo população. E quando é o contrário, quando está chegando população naquele país, então é país de imigração. Está chegando, I com I, né? Imigração. Está chegando mais população naquele país. Ele está ganhando população, aumentando o número de população devido aos imigrantes que estão chegando. Ok? As migrações elas também podem ser sazonais, né? Quando ela é sazonal, por exemplo, acontece muito aqui quando das colheitas, né? Na região sudeste, principalmente, região centro-oeste.
que leva muito nordestino na época das colheitas, né? Colheita da soja, da cana-de-açúcar. Então vai muito nordestino para lá, para essas colheitas. Então é um tipo de migração sazonal, com um fim econômico, mas não com um fim permanente de morada, de estabelecer residência. Não, ele vai só para passar um tempo, ganhar um dinheiro e voltar para casa. Então é a migração sazonal. Também acontece o que a gente chama de migração pendular. Pendular. O que é um pêndulo? Né? Aqueles relógios que tem o pêndulo, né? Relógio de pêndulo, é aquele aquela parte que fica balançando, né? Que geralmente a gente vê nas casas antigas, nos filmes antigos, né? Então, pêndulo do relógio, né? O que é uma migração pendular? Fica só indo e voltando, né? Indo e voltando. Por exemplo, Brasília, né? Tem as cidades satélites, que a gente conhece como cidades satélites. Então, as pessoas costumeiramente moram nas cidades satélites e trabalham em Brasília. Então, há sempre um movimento pendular. Vai durante o dia, trabalha, vem, dorme em casa. Até essas cidades satélites passaram também a ter uma outra denominação chamada de cidades dormitórios, né? Eu, por exemplo, faço um movimento pendular, que eu vou daqui para Barbalha, né? Eu moro em Missão Velha, mas trabalho em Barbalha. Então, fico no movimento pendular. Vou, trabalho em Barbalha, venho para Missão Velha. Então, esse movimento pendular. Franklin é uma migração, é considerado uma migração, né? Então, é um tipo de migração. Eu tinha falado um pouco dos refugiados, né? Pra vocês terem uma ideia, 33% do fluxo migratório no mundo são de refugiados. São de pessoas que estão fugindo de alguma coisa. 33% das pessoas que migraram no mundo, que mudaram de lugar de morada. É muita gente, né? 33%. 19,5 milhões de pessoas no mundo. 19,5 milhões. É muita gente, viu? Dentre os motivos que acontecem, a xenofobia, né? Que é a intolerância étnico-racial, né? Com relação à cor da pele, com relação à raça, né? Repatriamento, acolhimento, são conceitos que a gente pode falar em cima disso, né? Por exemplo, quando o país recebe aquele imigrante e o incorpora à sua população e não tem exigência de que ele retorne ao seu país de origem, então houve um acolhimento ali, né? Mas quando o país exige que ele retorne e muitas vezes prende e tal, então pode acontecer a questão do repatriamento, né? Que o cara chega aqui no Brasil e não pode ficar, porque o governo estabeleceu que não vai recebê-lo, e aí ele tem que voltar, e aí ele é repatriado, né? Nem que seja à força, como se diz, nem que seja levado mesmo e deixado lá, né? Mas ele é feito esse repatriamento, né? Não fica no país. Quem é responsável a nível internacional em relação a essa questão dos refugiados, né? É uma siglazinha, ACNUR, né? ACNUR. É um órgão da ONU, né? É o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, mais de 140 países que fazem parte dessa ACNUR, né? E eles
combinam políticas que nessas nações que fazem parte devem adotar com relação aos refugiados, né? Meio que sistematizam para que uma não trate muito diferente da outra, né? Mas a verdade é que a independência é nacional para se tratar dessas questões, né? Cada nação tem a sua política própria, né? Em relação às migrações internas, que são deslocamentos internos, né? Esses deslocamentos internos dentro das nações chegam a 38,2 bilhões de pessoas também. Então é muito deslocamento interno. A maior parte das migrações que ocorrem no mundo são internas, né? São internas. Mas a maior parte, mais de 50% das migrações que acontecem no mundo são internas, né? Estamos já chegando ao fim, falta só mais um tópicozinho aqui para a gente encerrar. Já passamos de 1 hora, terminamos uma, estamos na segunda, né? De quais recursos dispõe? PEA, PI, setores da economia, né? Então o que é que a gente vai falar agora? População economicamente ativa, população inativa e um pouquinho sobre os setores da economia, né? População economicamente ativa é quem? As pessoas em idade adulta, né? Com capacidade de trabalho, né? De uma determinada nação. Então, é a população economicamente ativa. Sim, Franklin, mas todo mundo está economicamente ativo? Nem todo mundo, porque a gente sabe que tem os desempregados, né? Então, quem está desempregado faz parte da população economicamente ativa. Para a geografia, faz. Só que está no quadro de desemprego, mas é população economicamente ativa. Então, quem é maior de idade, que tem condições de trabalho, faz parte da população economicamente ativa, né? E a PI, população inativa. Crianças e adolescentes, aposentados, idosos, né? Enfermos, vão fazer parte dessa população inativa, né? Essa população inativa. Então, conceito básico também. PEA, população economicamente ativa, pessoas em idade produtiva, né, de uma nação. PI, população inativa, que aí são os menores de idade, né? E aqueles que por algum motivo, né, sejam incapacitados por motivo de saúde, e também os aposentados, né, vão estar na população inativa. Sobre os setores da economia: primário, secundário e terciário. No setor primário a gente vai pegar o quê? O setor primário vai ser a agropecuária, né? A agricultura, a criação de animais, né? E
agricultura, a produção, a criação de animais. E também a gente vai ter aí a questão do extrativismo, né? Animal, mineral, vai estar tudo ligado a esse setor primário. O setor secundário já vai ser a indústria, né? A transformação, né? E o setor terciário, nós vamos ter aí os serviços, de uma forma geral, né? Setor de serviços, de uma forma geral. Então, fica mais ou menos por aqui hoje. Já 1 hora, já 1 hora e meia a gente conversando agora. Agora no final já estou muito cansado mesmo. Qualquer coisa vocês mandam pergunta aí depois. E eu publico lá para quem não viu, ver depois lá no YouTube, tá certo? E a frequência também eu mando para vocês. Valeu, boa noite a todos.